Humildade. Capítulo 22. Se uma coisa lhe parece difícil, não pense que é impossível. Marco Aurélio. O barulho das panelas na lateral da carroça de Sam Teal fez Angel se lembrar dos sinos de vento que Michael tinha pendurado para ela. Fechou os olhos e viu o rosto dele. Amado. Meu amado. Não podia pensar nele. Precisava esquecê-lo. Era melhor pensar no que o amor tinha feito com a mãe e botar a cabeça no lugar. O velho mascate ao seu lado não tinha parado de falar desde que lhe dera carona na estrada ao amanhecer. Ela achou bom aquele bombardeio de palavras. Ele não tinha vendido nada em sua viagem para as montanhas. Os suprimentos de comida estavam acabando e o reumatismo o incomodava demais. A melhor coisa que tinha acontecido com Sam Teal naquele mês era ver uma coisinha linda como ela sentada num toco na beira da estrada. Sam era limpo e bem arrumado, mas tinha uma aparência muito envelhecida e uma postura curvada. Já não tinha quase cabelo, nem muito futuro também. Mas tinha um olhar bondoso por baixo das sobrancelhas grisalhas. Enquanto prestasse atenção no que ele dizia, Angel não precisava pensar. De quem está fugindo, moça? Ela afastou uma mecha de cabelo louro do rosto e deu um sorriso fingindo estar calma. Por que você acha que estou fugindo de alguém? Porque fico o tempo todo olhando para trás. Parecia preocupada demais quando a encontrei lá atrás. Imaginei que devia estar fugindo do seu marido. Como soube que eu era casada? Está usando aliança. Angel cobriu a mão rapidamente e corou. Tinha se esquecido de tirar o anel. Ficou rodando a joia na mão e pensando como faria para devolvê-la para Michael. Ele a maltratou? Michael nem pensaria nisso. Não, respondeu sem emoção na voz. Ele olhou para ela curioso. Ele deve ter feito alguma coisa para você ter fugido assim. Angel desviou o olhar. O que poderia dizer? Ele fez com que eu me apaixonasse por ele? Se contasse para aquele homem que Michael nunca tinha feito outra coisa senão tratá-la com a maior bondade e consideração, ele ia começar a lhe fazer perguntas. Não quero lhe falar sobre isso, Sr. Teal. Girava sem parar a aliança no dedo e teve vontade de chorar. Sam, pode me chamar de Sam, moça. Meu nome é Angel. Se vai se sentir melhor, tire a aliança e jogue-a fora, disse. Ela jamais faria isso. A aliança tinha sido da mãe de Michael. Não dá para tirá-la, mentiu. Teria de encontrar uma maneira de mandá-la de volta para ele. Está indo para Sacramento? Sacramento era um bom lugar para recomeçar, como qualquer outro. Estou. Ótimo, eu estou indo para lá. Vou parar em alguns acampamentos de mineiros pelo caminho, para ver se consigo vender alguma coisa. E bateu com a rédea nos cavalos cansados. Parece esgotada, moça. Por que não vai lá para trás e dorme um pouco? A cama abre na lateral. É só puxar aquele trinco. Ela estava realmente exausta e agradeceu ao homem. Abaixou a cama e se encolheu nela, mas não conseguia pegar no sono. A carroça seguiu balançando pela estrada e sua cabeça girava. Não parava de pensar em Michael. Ele não entenderia por que ela havia fugido e ficaria com raiva. Ela estava muito confusa. Alguma coisa lá dentro insistia para que voltasse e conversasse com Michael. Para dizer-lhe o que estava sentindo, mas sabia que isso era uma loucura. Mamãe não tinha revelado suas emoções para Alex Stafford, não tinha declarado seu amor inúmeras vezes. E tudo o que aquele amor fez foi destruir seu amor próprio e cobri-la de vergonha. Angel não conseguia parar de pensar na noite anterior. Tinha se sentido plena com ele, completa. A sensação foi de integridade nos braços dele, de que aquele era exatamente o seu lugar. Sua mãe sentiu a mesma coisa com Alex Stafford e veja só no que deu. Ela gemeu baixinho e se encolheu ainda mais.
Se Sam Teal não tivesse aparecido aquela hora, talvez tivesse fraquejado e voltado, e teria se agarrado a Michael do mesmo modo que sua mãe tinha feito com seu pai. Mais cedo ou mais tarde, Michael se cansaria dela, assim como Alex Stafford se cansou de mamãe. Achava que a distância atenuaria o sofrimento, mas só fazia piorá-lo. Sua mente e seu corpo, a parte mais íntima de si, ansiavam por ele. Por que eu tinha de conhecê-lo? Por que ele tinha de ir a Paradise? Por que tinha de estar lá na rua quando saí para andar naquele dia? Por que voltou ao bordel depois que eu mandei embora? Angel via seus olhos, cheios de paixão e ternura. Eu a amo, ele dissera. Quando é que vai entender que assumiu um compromisso com você? Ele disse que me amava, mamãe dizia chorando. Ele disse que me amaria para sempre. Angel sentiu os olhos cheios de lágrimas e fez força para não chorar. Tudo bem, tinha se apaixonado por Michael e chorado por ele, mas foi suficientemente esperta para fugir antes que as coisas ficassem sérias demais. Dessa vez tinha levado o que precisava e não apenas a roupa do corpo. Deixaria tudo aquilo para trás. Viajaria para o leste, para o oeste, para o norte ou para o sul. Iria para onde bem entendesse. Vou conseguir, sussurrou. Vou me virar sozinha. Fazendo o quê? Zombou a voz. Qualquer coisa, vou encontrar alguma coisa para fazer. Claro que vai, Angel. O que faz melhor. Vou descobrir outra forma de me manter. Não vou voltar para aquela vida. Vai sim. O que mais sabe fazer? E foi tão ruim assim? Você tinha teto, comida, boas roupas, era adorada. A voz sombria acompanhava a cadência dos cascos dos cavalos cansados na estrada de terra. Quando conseguiu dormir, Angel sonhou com Duke novamente. Ele fazia todas as coisas que costumava fazer, e Michael não estava lá para impedi-lo. Sam Teal a chamou e ela acordou. Dividiu uma refeição com ela e disse que chegariam a um acampamento em breve. Vou tentar mais uma vez. Se não vender parte desta mercadoria, serei preso quando chegar a Sacramento. Tudo isso está em consignação. Não recebo 1 centavo se não vender. Talvez o bom Deus fique do meu lado desta vez. Sam pegou os pratos de zinco e Angel observou quando ele foi até o riacho lavá-los. O bom Deus não tinha feito nada por aquele pobre velho. Não mais do que tinha feito por ela. Sam Teal juntou as coisas e as arrumou novamente na carroça. Ficou esperando e ajudou Angel a subir como se ela fosse uma dama. É melhor ficar escondido aí atrás, aconselhou. Algum desses jovens cavalheiros ficam muito alvoroçados quando veem uma mulher. E deu um sorriso triste, como se desculpando. E eu estou velho demais para brigar por você. Ela tocou em sua mão e foi para a parte de trás. Quando chegaram ao acampamento, ela ouviu Sam oferecendo sua mercadoria. Os homens vaiaram, gritaram insultos e zombaram dos cavalos e da carroça. Falaram mal das coisas que ele vendia, e pior ainda, dele próprio. Mas ele insistiu. Os mineiros o xingaram mais, mas Sam continuou, afirmando a qualidade do que tinha para oferecer. Os homens se divertiam fazendo pouco daquele velho. Angel percebeu na voz de Sam Teal que suas esperanças estavam minguando. Conhecia bem essa sensação. Sabia que era uma dor na alma. Todo mundo aqui só precisa de uma panela, alguém gritou. Outro chamou Sam de idiota. Angel fez uma careta. Talvez ele fosse mesmo idiota, mas não merecia aquilo. Só queria ganhar a vida honestamente. Ela abriu a cortina e saiu. Sua aparição fez os homens silenciarem imediatamente. O que está fazendo? Cochichou Sam apavorado. Volte para dentro, moça. Esses homens são perversos. Eu sei, ela disse. Dê-me essa panela, Sam. Você não vai conseguir enfrentá-los todos. Dê-me a panela. O que vai fazer com ela? Vendê-la, disse, tirando-lhe a panela da mão. Sente-se, Sam. Confuso, ele fez o que ela pediu. Angel deu a volta nele, ergueu a panela e a acariciou, como se fosse um objeto de grande valor. Cavalheiros,
Sam conhece sua mercadoria, mas não sabe nada de cozinha. Sorriu um pouco e viu que alguns homens também sorriram. Outros deram risada, como se ela estivesse contando uma piada. Angel falou de frango, de bolinhos, de carne de porco salgada e frita com molho, de ovos mexidos com toucinho. Quando os mineiros já estavam babando, falou calmamente da necessidade de ter uma panela de qualidade para preparar uma boa refeição. Falou do ferro fundido, da distribuição de calor, da facilidade no manuseio. Sam já tinha falado de tudo isso antes, mas dessa vez os homens prestaram atenção. Além de todas as refeições maravilhosas que podem preparar nesta panela, ela tem outras qualidades. Quando suas balas acabarem e tiverem de proteger seus bens, poderão usá-la como arma. E fingiu golpear um homem que estava chegando muito perto. Os outros riram. Ela riu também, simpatizando com eles. E então, como vai ser, cavalheiros? Tem um comprador? Sim! Os homens se empurraram para chegar mais perto. Comprariam até uma lata amassada de suas mãos. Uma briga começou no meio do grupo. Ela se inclinou para Sam e lhe perguntou o preço da panela. Ele disse uma quantia modesta. Ah, acho que podemos fazer melhor do que isso, retrucou, esperando que apartassem os dois brigões para lhe dar o preço. Alguém reclamou bem alto e os outros pararam. Angel sorriu e sacudiu os ombros, indicando que não se importava se eles a comprariam ou não. Pendurou a panela de volta na lateral da carroça e se sentou. Vamos embora, Sam. Você estava enganado quanto a estes cavalheiros. Eles não reconhecem uma coisa boa de qualidade quando a veem. Sam ficou boquiaberto. Alguns homens protestaram. Ela se virou para eles. Vocês disseram que estamos cobrando muito caro, disse. Francamente, não vejo sentido em tentar convencê-los de uma coisa que bastaria inteligência para saber que é de primeiríssima qualidade. Sam? E deu as rédeas para ele. O mineiro agarrou os arreios dos cavalos e pediu que esperassem, pois queria comprar uma panela antes que partissem. Angel atendeu ao seu pedido e vendeu todas as panelas que Sam tinha na carroça. Os homens só começaram a se dispersar quando Sam pegou as rédeas e seguiu pela estrada fora da cidadezinha. Sorria de orelha a orelha. Você tem talento para isso, moça. É, alguma coisa eu tenho, ela disse secamente. Não era tanto o que ela falava, mas o modo como falava e olhava para os homens. Vender uma frigideira não era diferente de se vender, e isso era o que de melhor sabia fazer. Angel preparou o jantar dos dois enquanto Sam Teal contava seu ouro. Ela serviu o prato dele e se sentou para comer. Quando terminou, ele lhe jogou alguma coisa. Angel a agarrou no ar espantada. — O que é isso? Perguntou, segurando um saco de couro. — A sua parte do que vendemos hoje. Ela olhou para ele surpresa. — Mas as panelas eram suas. E ainda estariam penduradas na minha carroça se você não tivesse falado com eles. Você precisa de dinheiro para se manter. Agora já tem algum. Sam pegou um cobertor extra e dormiu embaixo da carroça. Assim que o sol nasceu, seguiram para Sacramento. Chegaram ao meio-dia do segundo dia. Estava acontecendo uma corrida e Sam teve de conduzir a carroça para um lado quando 3 cavalheiros passaram em disparada. A rua se encheu de gente e de carroças atrás deles. Angel viu construções por toda parte, e só se ouvia o barulho das marteladas e das carroças carregadas de toras de madeira. Primeiro foi um incêndio, disse Sam, quando voltou com a carroça para o meio da rua, seguindo o fluxo. Depois a enchente. Quase todas as casas à beira do rio foram destruídas. E estalou as rédeas. Você tem família aqui? Perguntou para Angel. Amigos, ela inventou, fingindo observar aquela atividade toda. Quer que a deixe em algum lugar específico? Ele perguntou, obviamente preocupado com ela. Não, qualquer lugar está bom. Eu dou um jeito. Não se preocupe comigo, Sam. Sei me cuidar. Ele parou na frente de uma grande loja de ferragens.
Aqui é o fim da linha para mim. Ajudou Angel a descer e apertou-lhe a mão. Agradeço sua companhia, moça, e sua ajuda naquele último acampamento. Acho que meus dias de caixeiro viajante acabaram. É hora de ficar atrás de um balcão. Talvez eu abra uma loja e contrate algumas vendedoras bonitas. Angel desejou-lhe sorte e afastou-se rapidamente. Foi andando pela calçada de madeira, desviando de homens que tiravam o chapéu para ela. Não olhou para ninguém, concentrada que estava em descobrir o que faria agora que tinha chegado a Sacramento. Passou por um bar e a música barulhenta fez lembrar do Silver Dollar e do palácio. Muitas coisas lhe pareciam distantes, mas a lembrança delas trouxe tudo de volta, para perto demais. Quando se deu conta, estava perto do rio. Deu um sorriso amargo diante daquela ironia. Mamãe não tinha acabado nas docas, e lá estava ela, gravitando na direção do cais, onde os barcos atracavam. Viu gente descendo pela plataforma de desembarque e homens descarregando o navio. Continuou andando e viu construções em andamento ao longo da rua para substituir as que tinham sido levadas pela enchente. 2 casas ainda funcionavam. Uma era um grande salão. Angel sabia que se entrasse por aquelas portas de mola, em menos de 1 hora estaria trabalhando em um dos quartos do 2º andar. Sem rumo, seguiu pela rua. O que ia fazer? O ouro que Sam Teal tinha lhe dado seria suficiente para mantê-la por 1 ou 2 semanas. Mas e depois? Tinha de descobrir um jeito de se manter, e a ideia de voltar para a prostituição era insuportável. Não posso mais fazer isso, não depois de Michael. Michael é apenas um homem igual aos outros. Não, ele não é igual aos outros em nada. Um homem alto, de cabelo preto, saiu de uma loja e o coração dela deu um pulo no peito. Não era Michael. Era outro homem com a mesma constituição e o mesmo tom de pele. O homem ria com os amigos ao atravessar a rua. Ela precisava parar de pensar em Michael. A primeira coisa que tinha de fazer era achar um lugar para ficar. Mas todos os estabelecimentos pelos quais passava pareciam precários ou caros demais. Sua mente não parava de provocá-la, mas acabava sempre voltando para Michael. O que ele estaria fazendo naquele momento? Estaria à sua procura ou já teria desistido e voltado para trabalhar na terra? Então passou por outro bordel. Entra aí, Angel. Eles cuidarão de você. Terá seu próprio quarto e todas as refeições. Ela transpirava nas mãos. Já era fim de tarde e estava esfriando. Por quanto tempo tinha perambulado? Recuou quando um homem saiu. Ele olhou surpreso para ela. Com licença, madame, disse pondo a mão no chapéu. Não devia estar aqui na frente de um lugar como este. Meu marido está aí dentro, disse a primeira coisa que pensou para se livrar dele. Seu marido? Ele olhou para ela de cima a baixo e balançou a cabeça. O que ele está fazendo aí dentro com alguém como você em casa? Como é o nome dele? O nome dele? Ah, é Charles. Assim que o homem passou pela porta de mola e subiu a escada chamando o inexistente Charles, ela saiu apressada. Atravessou a rua e virou numa transversal. Alguns homens se espantaram ao vê-la passar correndo. Parou diante de uma placa pintada. Armazém Geral Rothschild. Foi direto para a loja como se fosse um farol na escuridão. Uma senhora mais velha e corpulenta saiu com uma vassoura em punho e varreu a calçada. Trabalhava diligentemente, muito séria, varrendo a terra para a rua e batendo a vassoura nas tábuas. Levantou a cabeça quando Angel subiu na passarela. Homens, resmungou com um pequeno sorriso. Não sabem usar o raspador de lama antes de emporcalhar a loja com suas botas enlameadas. Ela viu um embrulho de pano na mão de Angel, que cumprimentou a mulher com um aceno de cabeça e entrou na loja. Procurou Joseph, mas não o viu em parte alguma. Posso ajudá-la? Procura alguma coisa? Perguntou a mulher, parada perto da porta, segurando a vassoura como um rifle em posição de descanso. Bolsa de tapeçaria, disse Angel, uma pequena. Ficam aqui, disse a mulher, levando-o até uma prateleira encostada na parede.
Essa aqui é bonita. Tirou uma e deu para Andy examiná-la. Outra mulher robusta, de cabelo escuro, saiu de trás de uma cortina nos fundos e botou uma caixa sobre o balcão, secando o suor da testa. Joseph! Chamou, virando-se para trás. Quer fazer o favor de trazer aquele caixote para cá? Não consigo levantá-lo. Angel desejou não ter entrado na loja. Por que não raciocinou antes de correr para lá? Joseph gostava de Michael. O que ia pensar quando soubesse que ela tinha fugido daquele jeito? Não podia esperar nenhuma ajuda dele. E quem eram aquelas mulheres ali? Ele havia dito que a mãe dele chegaria como esposa para ele. Então seria isso? Não gostou? Perguntou a mulher. O quê? Gaguejou Angel. Ela precisava sair dali. Da bolsa de tapeçaria. A mulher respondeu, agora curiosa. Mudei de ideia. Angel devolveu a bolsa. Joseph saiu lá dos fundos carregando o caixote e a viu imediatamente. Deu um largo sorriso e Angel viu que ele também deu uma olhada rápida em volta à procura de Michael. Ela se apressou para a porta e esbarrou na senhora mais velha. Perdão, gaguejou, tentando firmar a mulher e passar por ela. Angel, o que está fazendo? Espere! Ela não parou. Joseph largou o caixote no chão com um estrondo, pulou por cima do balcão e a alcançou. Espera aí, ele disse, agarrando o ombro dela. O que está acontecendo? Nada, ela disse com o rosto vermelho. Só vim dar uma espiada nas bolsas de tapeçaria. Então olhe quanto quiser. Onde está Michael? Ela engoliu em seco. Em casa. Joseph franziu a testa. O que aconteceu? Ela inclinou o rosto e levantou o queixo. Não aconteceu nada. A mãe dele foi para junto dos dois, ainda com a vassoura na mão. Quem é essa jovem, Joseph? Ela observava Angel com interesse renovado e com desaprovação também. É a mulher de um amigo meu, ele disse sem tirar os olhos da moça. Angel queria que ele parasse de examiná-la com aquele olhar penetrante e arguto. Joseph segurou seu cotovelo. Venha até aqui, sente-se e me conte o que está acontecendo. E cuidou logo das apresentações. Minha mulher, Meribá, e minha mãe, Rebeca. Querem café? Perguntou Meribá. Sim, respondeu Joseph. E fez sinal para sua mãe se afastar. Ela foi varrer o chão, mas ficou espiando os dois disfarçadamente. Eu não devia ter vindo aqui, disse Angel. Michael sabe onde você está? Claro que sabe, ela mentiu. Pois é, disse ele, afirmando uma série de coisas com aquelas duas palavras simples. Joseph se sentou num barril e continuou segurando o braço dela. Você fugiu dele, não foi? Angel puxou o braço e adotou uma postura defensiva. Não estava dando certo. Ah, não? Ele ficou muito tempo sem dizer nada. Depois completou. Isso não era exatamente inesperado, eu acho, mas é uma pena. A rebeldia dela aflorou. Tem ideia do que uma mulher da vida regenerada pode fazer para ganhar a vida nesta cidade? Perguntou com petulância e com seu antigo sorriso ensaiado. Joseph franziu o senho e ela imaginou que ele devia estar pensando que ela lhe pediria algum dinheiro. Deixe para lá, ela se apressou em dizer. Foi uma piada sem graça. Angel ficou de pé. Tenho de ir. Joseph botou a mão no braço dela de novo. Sente-se aí. Meribá está chegando com a bandeja. Ela lhe serviu o café. As mãos de Angel tremiam ao pegar a xícara. Procurou se controlar, porque sentiu que Joseph a observava. Meribá ofereceu-lhe um pedaço de bolo, mas ela não o aceitou. A mãe de Joseph tinha acabado de varrer e fora para junto deles. Angel desejou mais uma vez não ter entrado naquele lugar. Com a censura de 3 pares de olhos, teve a sensação de murchar por dentro. Conversaram sobre a enchente, sobre a reconstrução e sobre o estoque da loja.
Apesar de ninguém fazer nenhuma pergunta pessoal, Angel sentia os olhares curiosos. Entrou um cliente na loja e Meribá foi atendê-lo. Chegou mais outro e Rebecca, percebendo que Joseph não tinha nenhuma intenção de atendê-lo, pediu licença. Tem onde ficar? Ele perguntou. Ainda não, disse e empinou o queixo. Mas não deve ser muito difícil encontrar um quarto. Vai ficar aqui, ele disse. Ela parecia completamente exausta. O que essa mulher e sua mãe vão achar disso? Perguntou sarcasticamente, sem se dar conta do próprio olhar de menina perdida. Ficariam mais intrigadas se eu mandasse embora sem lugar para se hospedar. Não podemos oferecer acomodações muito confortáveis, mas terá uma cama com lençóis limpos e comida kosher. O que me diz? Ela mordeu o lábio e olhou para as duas mulheres. Ele bateu com a palma das mãos nas coxas e se levantou. Elas não vão se incomodar. E mesmo se as duas não gostassem, ele pretendia fazer com que guardassem suas reclamações para si mesmas. Já era fim de tarde e ele podia fechar a loja um pouco mais cedo do que de costume. Angel se sentou com os três à mesa de jantar no segundo andar. Ficou brincando com a comida no prato, fingiu comer um pouco, mas sem apetite nenhum. Meribá e Rebecca não lhe fizeram nenhuma pergunta inoportuna, mas Angel sentiu que estavam muito curiosas. Quando Meribá tirou a mesa, ela se levantou e foi ajudá-la. Joseph e a mãe começaram a conversar em voz bem baixa e agitada assim que ela saiu pela porta da sala. Pararam de falar quando Angel voltou para pegar o resto dos pratos. Ela os empilhou e parou. Posso ficar só esta noite, disse. Se isso causar problemas para vocês, vou embora amanhã bem cedo. Ficará o tempo que Joseph decidir que fique, disse Rebecca num tom que não admitia discussão. Ele vai pôr sua cama perto do fogão a lenha lá embaixo. Assim ficará aquecida. Joseph arrumou a cama para ela. Subiu de novo e disse para Meribá que ia sair, que voltaria em poucas horas. A mulher ficou surpresa, mas não lhe perguntou nada. Ele nunca sai à noite, disse depois que ele saiu e fechou a porta. Meribá pegou um bordado para fazer. Negócios, disse Rebecca, tricotando bem rápido. Angel ficou na sala de estar com as duas mulheres. O único ruído era o tic-tac do relógio sobre o console da lareira e as agulhas de Rebecca batendo uma na outra. Se não se importam, acho que vou para a cama, disse Angel por fim. Rebecca aprovou balançando a cabeça. Angel saiu, fechou a porta e parou. As duas mulheres começaram a falar agitadas. Deviam estar falando dela. Desceu e se deitou na cama no escuro. Teve um sono inquieto. Sonhou com Duke. Rebecca desceu quando o sol nasceu. Angel acordou e se vestiu apressadamente. Não dormiu bem, não é? A mulher perguntou enquanto Angel juntava suas coisas. Dormi sim. Obrigada por ter me deixado ficar esta noite. Angel dobrou as cobertas, fechou a cama e a botou num espaço estreito entre as prateleiras. Sentiu mais ainda os olhos de Rebecca observando tudo. Joseph disse que está procurando trabalho. Ela disse. Temos muita coisa que você poderia fazer por aqui. Angel endireitou o corpo, atônita, e encarou a mulher. Está me pedindo para trabalhar para vocês? A menos que tenha alguma coisa melhor em vista, disse Rebecca. Ah, não tenho não, ela disse logo. O que quer que eu faça? Rebecca deu-lhe uma lista. Angel lavou as panelas e varreu a loja. Empilhou comida enlatada e dobrou camisas de flanela vermelha. Pendurou arreios e celas nas paredes. Quando os homens iam falar com ela, Meribá e Rebecca intercediam, respondiam às perguntas deles e mostravam-lhes a mercadoria. Rebecca pediu para ela carregar as caixas do depósito e botá-las nas prateleiras atrás dos balcões. Angel trabalhou muito. Parou para almoçar ao meio-dia e retornou à labuta até Joseph fechar e trancar a porta da loja depois de escurecer. À noite, durante o jantar, Rebecca deu-lhe um envelope. Seu pagamento,
disse. Angel foi pega de surpresa e sentiu um nó na garganta. Olhou para Joseph e para Meribah, depois de novo para Rebecca, que se virou para o filho. Ela trabalha bem. Angel abaixou a cabeça, sem conseguir falar. Rebecca pôs um prato de batata na frente dela. Coma! Está precisando de mais carne nesses ossos. Mais tarde, Angel se sentou na cama com um lampião aceso e contou sua diária. Ganhava mais em meia hora no palácio, mas nunca se sentira tão limpa e orgulhosa. No dia seguinte, Rebecca pediu-lhe que separasse feijão em sacos de 2,5 kg, depois que os amarrasse e os empilhasse. Quando terminou, Angel arrumou os rolos de tecido e os pôs de pé em vez de empilhá-los. Meribah gostou muito daquele novo arranjo, achando que seria muito mais fácil manuseá-los daquele jeito. Joseph acabou de receber um carregamento de banheiras. Quer me ajudar a trazê-las? Podemos empilhá-las naquele canto dos fundos. Rebecca designava tarefas para Angel todos os dias e todas as noites, quando fechavam a porta e penduravam o aviso de fechado. Em seguida, lhe pagava pelo serviço. Olha só o que acabou de chegar, disse Joseph, batendo com a mão no caixote. Angel largou a vassoura e ajeitou as mechas de cabelo que escapavam do lenço que usava na cabeça. O que é? O fogão de Michael. Ela ficou com o coração na boca ao ouvir o nome dele. Tenho de acabar de varrer a loja, disse. Joseph ficou observando Angel um tempo, depois voltou ao trabalho. No jantar, ela estava distraída, distante. Assim que terminou de tirar a mesa e de lavar os pratos, pediu licença. Meribah desceu logo depois dela. Joseph e Rebecca estão fazendo a contabilidade, disse e fez uma pausa meio indecisa. Você não comeu quase nada no jantar. Está se sentindo bem? Sim. Angel não parava de pensar em Michael. Enquanto estivesse se mexendo e trabalhando, conseguia manter longe a saudade. Olhou para o grande caixote encostado na parede. Teriam de lhe mandar um aviso, e então ele viria pegar o fogão. Tenho de ir embora antes de Michael chegar. Meribah se sentou numa caixa e esquentou as mãos perto do aquecedor. Está pensando em ir embora, não está? Angel levantou a cabeça. Estou. Não está gostando do trabalho? Não é o trabalho. É que... O que ela podia dizer? Deu um suspiro e indicou o grande caixote com um movimento de cabeça. O fogão de Michael. Ele virá pegá-lo em breve. E você não quer encontrá-lo? Não posso. Foi tão terrível assim? Foi maravilhoso, isso sim. Maravilhoso demais para durar. É melhor não vê-lo. Só isso. Para onde você vai? Ela deu de ombros. São Francisco. Não sei, não importa. Meribah pôs as mãos no colo. Joseph admira muito seu marido. Angel fez que sim com a cabeça e olhou para o lado. Eu sei. Só de ouvir o nome dele, muitos sentimentos se agitavam dentro dela. Pensou que a saudade diminuiria. Achava que a distância acabaria com o que sentia por ele. Já estava longe dele havia 3 semanas, e o desejava mais do que no dia em que saíra de casa. Fui casada antes, disse Meribah. Com um homem muito difícil. Minha mãe morreu quando era pequena, e papai quis que eu me casasse antes de chegar a hora dele. Então escolheu um homem que aparentava ser próspero e bondoso. Meu marido não era nem uma coisa nem outra. Eu costumava rezar para que Deus me livrasse dele. E me livrou. Parou de falar um pouco, depois continuou. Então aprendi que a vida pode ser muito cruel com uma mulher sozinha. Estive sozinha minha vida inteira, disse Angel simplesmente. Se o seu marido for metade do que Joseph acha que é, você deve voltar e acertar as coisas com ele. Angel levantou a guarda. Não me diga o que devo fazer. Você não sabe da minha vida nem por onde andei. Meribah ficou calada por um tempo e Angel se arrependeu da agressividade de suas palavras. Tem razão,
disse a esposa do comerciante. Não sei de tudo o que aconteceu, mas sei o pouco que Joseph me contou. E o que ele lhe contou? Disse Angel, ouvindo o tom áspero na voz, sem poder amenizá-lo. Abalada, Meribá olhou com tristeza para ela. Que o seu marido a tirou de um bordel. Que ele se apaixonou por você na primeira vez em que a viu e que ainda deve amá-la até hoje. Aquelas palavras provocaram uma onda de dor em Angel. O amor não dura. Não sabia o que estava transparecendo em sua expressão, mas a de Meribá ficou mais suave. Às vezes dura sim, se for do tipo certo. Depois que Meribá sumiu, Angel ficou deitado no escuro, lembrando o que ela havia dito. Mamãe tinha lutado para manter vivo o amor de Alex Stafford. Fizera de tudo para agradá-lo e manter viva a paixão. Agora Angel imaginava se não tinha sido exatamente esse esforço todo que o fizera se afastar. Mamãe era carente demais do amor dele. Toda sua vida girava em torno das idas de Alex Stafford à pequena casa. Sua felicidade dependia exclusivamente dele. Era uma obsessão. E em que o que ela sentia por Michael era diferente? Não conseguia parar de pensar nele. Seu coração ansiava estar perto dele, ouvir sua voz, ver seus olhos brilhando quando olhava para ela. O corpo dela desejava o dele, seu calor e seu toque. As emoções de Angel eram um turbilhão. De manhã, comunicou a Joseph que ia partir. Você não pode ir, ele disse, nitidamente aborrecido com ela. Meribá machucou as costas ontem à noite, não foi, Meribá? A mulher ficou confusa. Pode admitir, ele disse e ela abriu as mãos. Está vendo? Observou Joseph. Além do mais, estou com um carregamento nos fundos. Não posso trazer tudo sozinho para as mesas. Então está bem, rendeu-se Angel. Mas assim que isso terminar, preciso ir. E foi trabalhar na mesma hora, apressada para acabar logo e sair dali. Joseph ficou dizendo para ela ir devagar, que não precisava de outra mulher com uma distensão nas costas. Quando pararam para almoçar, ele ficou mexendo na comida com o garfo tanto tempo que Angel se exasperou. Ela se levantou para voltar ao trabalho e ele lhe disse para se sentar de novo e terminar seu café. Se estava tão aflito para arrumar a mercadoria, por que desperdiçava tanto tempo? E parecia que não havia nada de errado nas costas de Meribá quando ela se levantou e tirou a bandeja pesada da mesa. Voltaram ao trabalho e Joseph disse que tinha mudado de ideia sobre o local onde tinha posto alguns lampiões e que queria colocá-los do outro lado da loja. A mercadoria sobre a mesa que ele tinha escolhido também tinha de ser retirada dali. Angel fez o que ele pediu, mas foi ficando cada vez mais tensa à medida que o dia ia passando. Saia daqui, Angel. Vá embora. Já! Mas ela ficou trabalhando com Joseph, querendo terminar o que tinham começado, mesmo se ele mudava de ideia a cada meia hora. O que estava acontecendo com ele hoje? Por fim, Joseph pôs a mão no ombro de Angel. Já chega por hoje. Quer fechar a loja para mim? Ainda é cedo, não é? Acho que já passou da hora, ele disse e sorriu. Joseph fez sinal para Meribá e para sua mãe, e os três passaram juntos pela cortina dos fundos. Angel franziu a testa e deu meia volta. Michael estava parado na porta da loja.